Bom dia! Bom dia, pessoal! Eu não sei que horas você tá vendo esse vídeo, mas agora é de manhã. São exatamente 10 horas da manhã, 10h25. E eu tô gravando esse vídeo para me apresentar a vocês. Quem não me conhece, meu nome é Gabriela. Moro em Goiás, Anápolis, Goiás. Sou advogada, tem pouco tempo. E decidi criar esse Instagram para compartilhar com vocês sobre a minha aprovação, sobre o meu método usado para me aprovar e tentar ajudar, da maneira que a gente pode, para as pessoas que ainda não passaram, trazer uma palavra de conforto, de esperança, para a gente buscar junto a Deus em cima desse propósito. Cada um tem o seu tempo para passar, um tempo de estudos para passar. O meu caso pode não ser o caso de vocês. O meu caso, ou você já fez essa prova várias vezes, ou você vai fazer essa prova ainda, pode ser que não seja o mesmo caso que eu. Mas aqui eu vou passar a minha experiência para tentar ajudar, para fortalecer espiritualmente, para dar ânimo, esperança. E eu sei que futuramente todos serão aprovados. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês saberem meio por cima como que foi o meu processo de aprovação. Eu estava no 9º período, não tinha terminado a faculdade ainda. E aí? Eu tinha muita coisa para fazer, verdade? TCC, entrega de artigo, tinha matérias da faculdade, trabalhos, provas, porque eles não param. E ainda tinha estágio, eu não trabalhava na época. E aí eu resolvi estudar para a fase do OAB. Gabriela, quanto tempo você estudou para essa prova? 2 meses. Eu estudei só 2 meses e passei. Não precisei fazer mais nenhuma outra prova. E como que foi estudar? Como foi o processo? Geralmente, quando a gente está em um processo grande como esse, como conquistar, a carteira profissional da ordem, é muito apreensivo. A gente fica muito ansioso, muito preocupado com o que as pessoas vão falar, com o que as pessoas vão pensar se a gente reprovar. Então eu sempre estive em contato com Deus, sempre coloquei diante do Senhor meus medos, meus anseios, tudo que eu estava sentindo, para que Deus me ajudasse a entender que aquele momento era um momento só meu, para que Deus me desse paz no coração, para que quando eu chegasse lá na hora da prova, sentimento nenhum de dúvida nem de medo viesse me atormentar, porque isso é muito importante. Não adianta você estudar anos e anos e chegar lá na hora da prova, você tá ansioso, tá preocupado, tá estressado, isso reflete muito na sua nota, reflete muito na sua concentração, na sua disponibilidade, para estudar, para ler as questões com atenção, raciocinar e acertar, gabaritar as provas. Não que eu tenha acertado tudo, não, mas exige muita concentração, exige muita paz interior. Então eu sempre estive em contato com Deus, sempre estive todos os dias orando, colocando isso diante do Senhor, porque eu sabia que era muito importante, sempre foi importante em toda a minha carreira acadêmica. Eu lembro de uma vez que foi primordial. Quando eu percebi que eu poderia contar com Deus para fazer provas. Eu estava no 9º ano do ensino fundamental e eu era muito ruim em matemática. Não que eu seja boa hoje, mas antes eu era muito ruim, muito mesmo. Eu não sabia como estudar, eu não sabia onde me encontrar, onde me encontrar nos estudos, onde me colocar, porque cada um aprende de um jeito,
Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende vendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende falando, ensinando, escrevendo. A minha maneira de aprender é escrever e fazer resumos. Então, esse é mais fácil, que eu consigo gravar mais o conteúdo na mente. Então, eu tava lá, né, tinha que fazer provas no 9º ano de matemática. E eu sempre tirei nota muito ruim mesmo. Eu decidi apresentar isso a Deus, porque a Bíblia nos autoriza a falar tudo com o Senhor, tudo. Mas isso era algo que me travava, eu não achava que eu poderia falar com Deus sobre isso, porque é algo simplório, mas é importante pra gente, mas a gente pensa, mas Deus vai me ajudar a passar numa prova, mas Deus vai ficar, eu vou orar para Deus só sobre isso é tão insignificante. Isso ficava como uma trave na minha mente, mas a partir desse momento eu descobri que sim, eu poderia apresentar isso ao Senhor, sim, eu poderia apresentar qualquer coisa a Deus. E então, lá no 9º ano do ensino fundamental, eu comecei a orar, falei, Jesus, eu tô indo muito mal em matemática e eu não quero ir mal assim, eu não sei como eu tô estudando, eu não tô estudando na verdade, e eu quero muito estudar, eu quero muito tirar nota boa. Foi aí que eu comecei a estudar de verdade e comecei a colocar isso em oração, a apresentar, a pedir que Deus me desse sabedoria, que Deus me desse discernimento para estudar da maneira correta. E deu certo, e a partir daí eu comecei a tirar só nota boa, não só em matemática, como em todas as matérias da ciência da natureza. Eu comecei a ir super bem em todas, porque eu adquiri o quê? Confiança de que eu poderia sim me esforçar, que eu iria conseguir e que eu poderia sim orar sobre isso, apresentar isso a Deus, eu poderia falar com Deus sobre qualquer coisa. Então, a partir desse momento, a minha carreira acadêmica ela mudou muito, porque eu sabia que eu teria discernimento para aprender, eu teria discernimento para seguir. Por mais que a matéria fosse muito difícil, eu sabia que eu ia conseguir ser boa naquilo, ser boa em estudar, ser boa em tirar matéria. Eu sabia que qualquer coisa que eu achasse que era muito difícil, eu poderia conseguir. Foi a mesma coisa com a prova da UAB. Todo mundo falava, quando a gente já entra no primeiro período, já pensando na UAB, não é verdade? A gente fala, nossa, ainda tem a prova da UAB, a gente já começa já faz a matrícula na faculdade pensando lá longe. E eu era assim, eu pensava, gente, ainda tem a prova da UAB, mas eu vou passar. Eu nunca pensei que eu não fosse passar, eu sempre coloquei isso na minha mente, eu vou passar. Custe o que custar, eu vou estudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me orientar a estudar da melhor forma possível e eu vou conseguir. E assim foi. Quando eu comecei a estudar, eu não tinha condições de pagar cursinho, não fiz cursinho nenhum. E eu estudei sozinha em casa, eu pegava o Vidmeco e lia os artigos, eu escolhi... De todas as matérias da primeira fase da ordem, eu escolhi 7 matérias, que eu poderia estar estudando uma matéria em cada dia. Porque várias matérias em um dia, para mim é difícil. É difícil me lembrar. Então eu não vou conseguir estudar várias coisas em um dia só. Aí eu escolhi 7 matérias que para mim seriam mais importantes de todas as provas. E depois de escolher essas matérias, eu comecei a estudar a lei seca, não li doutrina, porque eu tinha pouco tempo, só tinha 2 meses para estudar. Então, eu li somente os artigos, somente a lei seca mesmo. E fiz muito simulado, muita questão. Todo dia eu fazia um simulado, porque era muito importante. Eu sabia que se eu ler só isso daqui, gente... A prova da ordem, ela não mais transcreve. Antes ela transcrevia, mas hoje não. Ela não transcreve o artigo para você ir lá e ver se está certinho. Ela não faz isso. Ela vai pegar o artigo, vai te dar um caso
para você oferecer a resposta que cabe no caso jurídico, entendeu? E aí eu sabia que eu ia ter que saber identificar isso. Então não adianta você ler só isso daqui, você tem que fazer questão, você tem que fazer o simulado completo. Eu fiz durante esses 2 meses de preparação, eu fiz simulado todos os dias, porque eu sabia que a hora que eu fosse sentar lá para fazer, eu não ia ficar cansada mentalmente, porque as questões eram muito grandes, eram muito cansativas. Então o meu cérebro já ia estar treinado para aquilo, entende? E aí, deu tudo certo, graças a Deus eu consegui, passei, fui para a segunda fase. Segunda fase é muito mais difícil, porque você tem que, além de ter que saber os artigos, tem que saber identificar a peça, tem que saber fundamentar corretamente e tem que adequar lá nas 5 páginas, que é bem difícil, ainda mais para mim, que eu florei muito. E eu fiquei com bastante medo. Fiquei apavorada. Aí eu fui orar, né, apresentar isso a Deus, porque eu tava com muito medo. E falando ao Senhor, Senhor, eu não sei nem por onde começar a minha peça, não sei nem como estudar isso, tô totalmente perdida. Aí Deus falou com o meu coração, me deu uma orientação de como eu poderia estudar, né? Aí eu peguei umas provas anteriores, se não me engano, foi umas 11 provas da ordem da minha matéria, que foi penal, para trás, para eu poder verificar todo o padrão resposta, de todas elas. Transcrevi de todas elas o padrão resposta. Foi aí que eu percebi que havia uma semelhança em todas elas. Havia algo de semelhante, havia algo de comum em todas elas, algo que se repetia. E aí, fazendo tudo, analisando depois, eu fui rabiscando. Todos os artigos que eles falavam eram praticamente os mesmos. Mudava a peça, mudava os fatos, né? Mas a fundamentação, ela praticamente não mudava. Então, a prova estava ali prontinha para mim, eu precisava decorar ela. Foi bem difícil, eu fiquei com medo de não dar certo, porque era a única maneira que eu estava estudando, não tinha outra, eu estudei só isso mesmo. Eu fiquei com medo de não dar certo. Eu tinha fé, acreditava que ia dar, mas lá no fundinho você fica com medo, né? Mas eu fui pra prova confiando em Deus, porque eu tinha plantado e Deus não ia dar a bênção pela metade, né? Eu acreditei nisso, falei, Deus não vai dar essa bênção pela metade. Eu vou passar na segunda também, dessa maneira. Os cachorros latindo. Aí eu fiz e passei, deu tudo certo, fiz a prova tranquila. Fiz a prova tranquila, deu tudo certo, graças a Deus. A gente fica muito ansioso, a gente precisa ter muito comunhão com Deus, orar muito sobre isso, sobre a ansiedade, colocar o nosso espírito, pedir que o Senhor nos dê a paz que Jesus dá, não a paz do mundo. Inclusive na Bíblia Jesus falou isso, vos deixo a minha paz, não a paz que o mundo dá, mas a minha. A paz do Senhor é uma paz que excede todo entendimento. Então tudo que estiver acontecendo ao seu redor, nada vai interferir como está você, nada vai interferir o que se passa ali na sua vida naquele momento. Então você precisa orar, precisa colocar diante de Deus isso, para que você vá para a prova tranquilo e que vai dar tudo certo, porque Ele vai estar lá junto com você, onde você estiver, Ele vai estar junto, Ele vai ser o seu braço forte, então vai dar tudo certo. Eu, já para finalizar esse vídeo, eu fiz esse Instagram porque eu quis direcionar ele para ser melhor. Então eu vou postar ele, vou começar a postar algumas dicas. Eu quero realmente ajudar o pessoal que não tá conseguindo passar. Eu sei que eu não sou professora, não tenho qualificações para estar
aqui oferecendo para vocês cursos ou nada disso. Não, eu tô aqui simplesmente como alguém que passou por um método que foi orientado, assim, Deus me orientou e eu quero poder ajudar vocês, eu quero poder passar isso para as pessoas também. E se eu espero, né, que dê certo na sua vida também, eu torço por isso. Porque Deus não faz só em minha vida, Deus faz na vida de todos. Basta você pedir. Então eu vou começar a postar algumas dicas, informações. Vou abrir um grupo no Telegram pra gente poder se comunicar melhor, né? Eu acredito que com o decorrer do tempo a gente vai ficar mais comunicativo aqui. É isso, gente. Tchau, até mais.